Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 63, dos versículos 1 a 3, que diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Quando lemos essa declaração de Davi ao Senhor, podemos observar a importância de vivermos a sua presença, pois, sem essa presença, tudo fica natural, sem gosto, sem um propósito. Ainda que muitos não acreditem nisso, pois vivem a religiosidade imposta pela devoção do cumprimento de rotinas estabelecidas pelo homem. Mas essas rotinas e esse ativismo têm te levado a viver e carregar esta presença para todos os lugares? Porque atualmente, como desde a saída do Éden, o homem tem se importado com a sua maneira de viver e seus desejos, e não pela presença do Senhor. Uma das maneiras de observarmos isso é o comprometimento com as primícias a Deus e com a sua presença, ou seja, a obediência à voz do Senhor e a busca em ser aquilo que o Senhor nos criou e fazer aquilo que fomos chamados. Por isso que Moisés subiu ao monte, buscando estar na presença de Deus. Porém o povo, permanecendo distante, se corrompeu, chegando ao ponto de construir para si um bezerro de ouro, adorando a outros deuses e pecando contra o Senhor, que havia os tirado do Egito e aberto o mar. Por não estarem na presença de Deus, eles se deixaram influenciar por pensamentos enganosos, se esquecendo de tudo que Deus havia feito e passaram a caminhar rumo à sua própria destruição. Aí Moisés clama, pois não quer que sua caminhada seja por sua vontade, mas na direção do Senhor. Observe o que diz no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Assim como aconteceu com aquele povo no deserto, nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus nos entregou. Nossas palavras, a murmuração, brigas, rebeldia, são pecados que ferem o coração de Deus, nos tirando da sua presença e fazendo com que deixemos de ouvir aquilo que realmente pode mudar nossas vidas. A pressão do povo fez com que até mesmo Arão, sacerdote do Senhor e principal companheiro de Moisés, também saísse da presença de Deus. Devemos permanecer firmes em sua presença, sem deixar que as pressões e dificuldades do dia a dia nos tragam sugestões que possam nos afastar e desviar dos propósitos. Temos que referenciar sobre a negligência da presença dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, pois, mesmo sabendo o que têm que fazer, foram instruídos e ensinados. Viviam sem a presença, mas achando que o Senhor respaldaria suas atitudes de desobediência e pecado. O povo de Israel foi à batalha e, tendo uma primeira derrota, pediu para eles trazerem a arca da aliança para o campo de batalha, para Israel prevalecer contra os filisteus. E quando ela chegou ao acampamento dos filhos de Israel, diz que todos deram um brado, gritaram de uma maneira que se ouviu e estremeceu o arraial dos filisteus. Mas gritaria sem presença continua sendo gritaria, motivada pelas emoções e não pelo Espírito Santo. E foram derrotados, e a arca da aliança roubada. Não é o muito saber, ou muito menos os anos dentro de uma igreja, ou aquilo que aprendemos
com a história da Bíblia, mas como nos comportamos e colocamos em prática esta presença que está em nós revelada. E pensando sobre isso, vemos que não podemos carregar a presença de Deus de qualquer jeito. E vemos o que aconteceu com Davi quando ele quis transportar a Arca da Aliança. Uzá, com seu irmão Aiô, dirigiu o carro em que a arca foi colocada quando Davi tentou trazê-la até Jerusalém. Quando os bois tropeçaram, Uzá, em violação direta à lei divina, encostou na arca com a sua mão e foi imediatamente morto. O local de seu falecimento foi chamado Pérez Uzá. Ainda que haja boas intenções, o Senhor é Deus de princípios. Não se quebra um princípio só porque por uma boa causa. Deus não se deixa corromper. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Lá no deserto, Deus havia dito que daria a vitória, porém não iria com eles. Do que adianta receber aquilo que tanto desejamos sem a presença do Senhor? Moisés não estava interessado na promessa, mas sim no Deus da promessa, o grande eu sou. Qual é o objetivo do nosso coração? Se o real desejo for a presença de Deus, por onde passarmos, as pessoas contemplarão a sua glória. Onde há questionamentos, excesso de preocupação, murmuração, está faltando a presença de Deus. Mas onde está a sua presença, ali há descanso e paz. Foi a presença de Deus que abriu o mar, que fez a água sair da rocha, que trouxe o maná e as codornizes. A presença de Deus tirou Paulo e Silas da cadeia, trouxe Lázaro de volta à vida, fez os muros de Jericó caírem. Somos o povo de Deus, e por meio de sua aliança conosco, ele nos faz contemplar suas maravilhas, se tão somente nos propusermos a obedecê-lo. A obediência atrai a sua presença. Todos nós temos sido desafiados a buscar essa presença e consagrar as nossas primícias. Assim, atrairemos a sua presença para o nosso lar e em todos os lugares aonde estivermos. Essa palavra é para agora. Grandes coisas estão por vir. O Senhor fará maravilhas em nosso meio. Os sinais nos acompanharão e faremos grandes coisas e ainda maiores, disse Jesus. Deixe essa presença ser a condução da sua vida hoje e para sempre. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos as nossas primícias, de entregarmos estas primeiras horas a Ti, de consagrarmos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Nós somos Teus, Senhor. E esta presença, Senhor, é que nos leva à condição de vivermos o Seu querer, a Sua plenitude, a Sua unção, a Sua graça. Então faça aquilo que o Senhor nos chamou, Pai, para fazer, mas não deixe, Pai, com que a sua presença, Senhor, fique longe ou se afaste de nós, antes que essa presença, Senhor, seja revelada de uma maneira grandiosa, gloriosa e poderosa em nós, ó Senhor, porque temos consagrado tudo diante do seu altar, mas sem a sua presença, Pai, não adianta, porque daí nós continuaremos, Pai, sendo ou vivendo, Pai, de uma maneira natural, mas a sua presença nos faz viver, Pai, não só o seu sobrenatural, mas faz viver a sua vontade em nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, realizando o seu querer. Vem, Pai, com essa presença. Que o peso da sua glória venha, nos inunde, nos tome, Senhor querido. E faça-nos, Pai, ser, Senhor querido, aqueles que o Senhor chamou para este tempo, Pai. Que sejamos estes, Pai, aqueles filhos, aqueles teus servos que trarão a revelação, Pai, destes últimos dias, deste tempo, para que o seu nome, Senhor, seja visto, contemplado, adorado e engrandecido. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, pela sua presença.
pois a sua unção ela despedaça e desfaz todo jugo. Então leva-nos a este entendimento, que possamos, Pai, fazer com que esta presença chegue em todos os lugares. Que assim seja, conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Pai, consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos, Pai, todos os nossos sentidos, para que o seu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.